Gente, Pai do Senhor, bom dia a todos. Passando aqui para falar um versículo muito interessante que eu tenho usado muito no meu trabalho evangelístico, que é livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, que diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade é Jesus, só Ele liberta. Uma coisa que eu aprendi a não questionar é a história de um ser humano, né? Tá dando trabalho, tá assim, tá, né? Não se firma no evangelho. E escrevi um livro agora, vai estar saindo desses dias, na verdade eu mandei encadernar, mas vou estar disponibilizando para jovens, e principalmente jovens que têm dificuldade de se firmar no evangelho, de ficar firme com Cristo, né? Ali eu conto algumas experiências que eu passei, porque eu fui uma pessoa que dei muito trabalho e distanciei do evangelho muitas vezes, né? Fui um jovem terrível, né? Aceitei Jesus tem bastante tempo, irmãos, tem bastante tempo. Só meu filho mais velho tá fazendo 15, vai fazer 15 anos, meu filho mais velho. E quando meu filho mais velho nasceu, eu já estava caminhando, já estava começando a caminhar, eu estava começando a ir para a igreja, né? Aceitei Jesus na igreja evangélica, igreja do Evangelho Pleno, né? Na época pastor Zé Nilson, que até hoje é pastor na cidade de Itajimirim. Da igreja do Evangelho Pleno, eu migrei para a igreja, na época era a Morada da Verdade, e logo em seguida se tornou Unção Divina, né, com a pastora Glória, né, na cidade de Itajimirim, e dei muito trabalho ali. E algo interessante, irmãos, algo interessante porque eu vivi nesse período com muita dificuldade. Eu fui salvo mesmo pela misericórdia de Deus, né? E esse livro que eu acabei escrevendo, vou apresentar para vocês logo mais na frente. O nome dele é Renascendo das Cinzas. Não deixe a queda definir o seu futuro. Não deixe a queda definir o seu futuro. Vou estar apresentando para vocês aqui em breve, tá bom? E o que é conhecer Jesus? É ter um relacionamento com Ele, né? Muitas pessoas ainda não tiveram um relacionamento profundo com Cristo. E estar na igreja não significa isso. Jesus, certo dia, ele chega para Nicodemos, né? E Nicodemos, doutor da lei, entendia muito bem sobre lei, né? Sobre sacerdócio, né? Ele entendia muito bem a respeito das leis da época, né? Nicodemos, um dos chefes da sinagoga. E Jesus chega para ele e diz: necessário te é nascer de novo. Nascer de novo é ter relacionamento sadio com Cristo. É obedecer a palavra do Senhor, guardar os seus mandamentos e ter isso como um princípio de vida. E algumas pessoas demoram para compreender isso. E aqui vai o meu apelo. Você que já está firme no Evangelho, o apóstolo Paulo nos ensina a suportarmos aqueles que estão doentes na fé, aqueles que estão fracos na fé. Nem todo mundo foi criado no mesmo lar que você. Tem pessoas que foi criado em um lar de guerra, em um lar de batalhas. Tem pessoas que foram criadas no meio de vício. Eu fui criado em um lar onde eu via minha mãe sendo escravizada no alcoolismo. Eu fui criado em um lar muito conturbado, fui criado pela minha avó. Louvo a Deus pela vida da minha avó que lutou, fez o que tinha que fazer. Dei muito trabalho a ela, mas ela fez o que tinha que fazer para criar minha irmã, né? Que nós fomos criados com nossos avós na cidade de Itajimirim. Eu nasci na cidade de Onápolis, eu sou natural de Onápolis e fui criado na cidade de Itajimirim, Bahia, né? Pela minha avó. Então, algumas pessoas não tiveram a vida saudável que você teve. Talvez algumas pessoas viveram guerras, foram abusadas como criança, né? Tentaram me abusar quando eu era criança também, né? Então, assim, fui um jovem muito rebelde cedo a gente já vivia roubando, dando trabalho à polícia, né? Polícia indo buscar roubo
em casa, dando trabalho à sociedade, né? Muito trabalho. E já ouvi muito, às vezes, até mesmo da minha avó: "Some, vai embora", mas não porque era uma maldade dela, mas porque família nenhuma suporta alguém insuportável como eu era. Eu era insuportável, né? Eu era insuportável, não tinha respeito por ninguém, não respeitava ninguém. Então eu tive as minhas guerras, e me tornei uma pessoa na presença de Deus que não tive um relacionamento com Cristo. Era religioso, eu era religioso, mas não era liberto por Cristo. E alcancei a graça de Jesus, tá, irmãos? Alcancei a graça de Jesus. Hoje, vivendo o que eu tenho vivido, um trabalho missionário, também como pastor presidente da Igreja Evangélica Visão Missionária, hoje eu compreendo as guerras que eu passei, e talvez seja por isso que o Senhor me escolheu para essa obra missionária. Porque quem está no campo missionário, ele não pode ir para julgar, ele não pode ir para julgar quem caiu, ele não pode ir para julgar quem não se firma no Evangelho. Tem pessoas que não tiveram a mesma história que você, querido. Não queira que elas vivam a mesma coisa. Tem pessoas que é necessário tempo. Tem pessoas que são como aquelas plantas, sabe, que precisa ser regada. Lembra? Quem planta coentro sabe disso. O coentro precisa ser regado todos os dias. Todo dia você vai lá, rega pela manhã, rega pela tarde, se possível for, para que tenha um crescimento. Então tem pessoas que precisam ser regadas, precisam ser cuidadas, precisam ser compreendidas, tá? Então você que é santo, eu acho que seu lugar não é aqui na terra não, porque nós não somos santos, nós somos santificados através da graça de Cristo. Então julgue menos, abrace mais, estenda mais as mãos. Missões é isso, missões é amor, missões é amor. Olhando hoje, como é que eu tive tantas quedas, tantas guerras, fui tão desacreditado no meio evangélico. As pessoas disseram que eu não tinha mais jeito, não tinha jeito para mim, e eu acreditei naquilo. Eu falo isso no meu livro, né? Eu acreditei no que as pessoas, os religiosos disseram. Não tem jeito para Wesley vai morrer nessa, Wesley vai morrer desse jeito, né? Dei muito trabalho, era um crente desviado dentro da igreja, dei muito trabalho mesmo. Mas Cristo teve misericórdia de mim, e para a glória de Cristo, porque se não fosse Ele, eu estaria na mesma vida de engano, sendo um crente desviado dentro da igreja. Mas encontrei a salvação, encontrei a paz, e o Senhor me chamou para o campo missionário, sabe para quê? Para que eu estenda a mão para pessoas que estão vivendo aquilo que um dia eu vivi. Tem pessoas assim, que precisam de umas mãos estendidas, né? E nós estamos aqui para isso. Então ore por alguém que está vivendo assim. Assim que a irmã finalizar a encadernação do livro, eu vou estar aqui trazendo um livro para apresentar a vocês. Esse livro não vai ser vendido, esse livro eu vou doar. Doar para quem? Para qualquer pessoa? Não. Eu vou doar somente para aqueles que estão tendo dificuldade de se firmarem no Evangelho, que estão até mesmo na igreja, estão até mesmo no Evangelho, mas o Evangelho não está dentro deles. Então, para essas pessoas que eu escrevi esse livro, Renascendo das Cinzas, não deixe que as quedas definem o seu futuro, de Wesley Salustiano, para a glória de Deus. É a minha história, é as minhas guerras que eu coloco lá e como eu consegui vencer essas guerras, tá? Então, louvo a Deus pela vida de todos vocês que acompanham nosso trabalho missionário. Eu sempre digo que o que eu estou vivendo hoje é pela misericórdia de Cristo, porque eu não sou digno de estar nessa posição que eu estou. É mesmo a misericórdia dele. Então que ele seja louvado sempre, tá? Deus abençoe. Obrigado você que assiste nossos vídeos, dá o like. Você também que não dá o like, apenas só observa. Deus te abençoe também.